Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está me vendo. Hoje é dia 29 de janeiro de 2023, domingo. São que horas agora? 7 horas da noite, né, Marco? 6 e pouco. 6 e pouco, quase. A gente chegou da igreja. Fomos hoje lá na igreja, que foi despedida do pastor da igreja que eu frequentava. E a gente foi se despedir dele, teve uma reunião lá, foi muito legal. Ver o pessoal, ver todo mundo. Foi legal, foi muito bom. Mas assim, ontem, acho que o último vídeo que eu fiz foi sexta-feira, ontem foi sábado, acordamos cedo, 3 horas da manhã, oramos, estudamos, passamos o dia todo estudando. Foi mais. Quantas horas a gente estudou? 16 horas. 16 horas. Ontem, quando foi 6h30 da tarde, eu tava cansada, eu fui dormir 6h30 da tarde, que eu tava assim, exausta, cansada, o dia todo estudando um montão de coisa nova, e ontem a gente aprendeu muito, não foi? Foi um Perdão. dia bem produtivo. Foi cansativo, mas super produtivo. E aí a gente de manhã, a gente agora tá essa semana lendo Gênesis, não é isso? 2. E o Marco ontem de manhã leu para mim 2 e falou que antigamente não existia chuva, né? Como é que molhava as plantas? Era o vapor que saía da terra. Da terra e molhava. Eu achei isso tão interessante, foi um código legal para mim. Eu gostei muito disso. E é um ciclo, né? Que você estava falando. Fala de novo aí para mim. Não, Ah, ele fala, Gênesis 2, começa no 5, ah, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Mas não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. eu achei super interessante. Eu não tinha noção disso, né? De- dessa. Eu nunca tive noção antes, né? E hoje de manhã a gente leu o 3 e a gente. Que foi sobre a serpente, né? A queda do homem. Aquela do homem, mas eu me foquei no código da serpente. Que você estava falando de manhã para mim que ela. A serpente ofereceu o fruto para Eva. Fala de novo. A serpente deu o fruto para ela. Aquele círculo todo. Aí a Eva comeu. Ela, Deu pro Adão. sim. Aí quando o Senhor Jesus foi lá. Porque a Eva, a serpente engana a Eva. Usa até técnicas que são usadas hoje em dia para interrogar presos. Aí a Eva come, e a Eva dá para Adão. E ele come. Ele come. Quando Deus vem, ele pergunta para o Adão, onde você está? Onde estás? Mas não é para saber onde ele está, mas sim para forçar que Adão responda, tenha uma comunicação com ele. E aí Adão responde, eu tive vergonha. Aí você comeu da árvore, não foi, Adão? Praticamente foi isso que ele fez. Só que Adão nega e fala, não é que nega, ele diz que eu comi, mas ele passa a responsabilidade para Eva. Aí Deus vai falar com Eva. A Eva passa a Aí responsabilidade passa para cobra. Pra cobra, né? Pra serpente. A serpente aceita a responsabilidade, ficou tudo bem feliz. Deus Eu que fiz essa bagunça toda. Deus nem perguntou pra ela. serpente, porque a falou, serpente já estava com aquela cara assim. Foi o que fiz. Assumindo lá a responsabilidade, feliz da vida, que fez o povo todo pecar, né? E aí eu peguei isso em relação de responsabilidade. Porque a gente faz coisa errada e fica passando a responsabilidade pro outro. Então esse foi o meu código, né? De passar adiante. Ou então você tá querendo fazer uma coisa errada, mas tá querendo que alguém te justifique essa coisa errada, né? Poxa, eu tava querendo fazer isso, o que você acha? Pode ser legal, né? A gente faz esse círculo, né?
na minha cabeça de passar a responsabilidade para o outro, ou quando tá querendo fazer alguma coisa errada, falar assim, ah, mas se eu fizer isso, será que tem problema? Será que o Senhor vai gostar? Querendo a aprovação do outro para pecar. Ou quando peca, querendo passar, pô, mas eu te perguntei antes, você falou que não tinha problema. A gente faz isso, eu faço isso, e eu, com essa passagem, eu me lembrei muito disso. E uma outra coisa também que eu tive, que eu me toquei com isso, eu estava ouvindo a palavra, ouvindo o Pablo falar, e ele estava falando de. Não, eu estava ouvindo uma entrevista que ele fez com um rapaz chamado Marco, foi interessante também. E ele estava falando que ele vive a vida dele todos os dias como fosse um começo, um recomeço, todo dia. Ele está sempre empolgado, sempre fazendo isso e tal. Aí eu pensei que a gente vive a nossa vida, a gente tinha que viver a nossa vida como todo dia é um começo, né? Hoje é um começo, amanhã de manhã vai ser um começo novo, como se tivesse o depois da manhã, mas com a sabedoria de ontem. Então amanhã eu tenho que começar o meu dia com o maior gás, com o maior pique, sem pensar que vai ter o futuro, o depois, mas pensando no que eu fiz de errado, de certo no passado e adaptar para o meu presente, para o amanhã. Então eu tenho que viver o meu presente com a sabedoria que eu tive de ontem, mas sem me preocupar com o futuro. Será que eu estou certa nesse meu pensamento? Se você pensa, tá certo. Então, assim. Não é que você não tem que se preocupar com o futuro. O futuro é incerto, então você não tem eu não sei, eu não sei se eu vou estar lá no futuro. Eu sei que eu estou aqui no meu presente. Você planeja, você tem a visualização, você tudo, mas ele não pode te guiar. Você é guiado pelo teu presente. Quer dizer, guiar não é essa palavra certa. Você tem que viver o presente. O presente, Você tem que ter planos futuros, mas você tem que viver o presente. E uma outra coisa também, um outro código que eu tive, hoje o pastor pela manhã estava falando de renúncia. Que o pastor que estava indo embora renunciou coisas, né, para ele estar aqui, e etc. Falou de renúncia. E aí eu peguei essa palavra que ele falou e eu pensei assim, renunciar para a gente ir atrás do nosso propósito, né? A gente tem que renunciar a alguma coisa, se for, para aí a gente seguir o nosso propósito. Por exemplo... Apego que ele falou, não tem muito apego. E você renúncia, tem renúncia. Por exemplo, eu tenho essa caneta, mas para eu chegar a outro lugar, eu preciso deixar essa caneta aqui para chegar ao meu propósito lá. Eu não posso ir para lá com essa caneta na mão, porque eu não vou conseguir alcançar meu propósito, mais ou menos isso. E eu achei isso super interessante. De propósito, porque é o que a gente está estudando muito, né? O propósito da nossa vida, o propósito de chegar a algum lugar. E a gente vai ter e faz renúncias. Eu tenho feito renúncias, eu tenho acordado 3 horas da manhã todos os dias. Não todos os dias, na maioria dos dias, os outros eu estou acordado 4 horas. Eu estou fazendo uma renúncia de não dormir até 7 horas da manhã. Bom, aí eu estava falando da renúncia aqui, acabou a bateria aqui. Eu estava falando da renúncia, então da gente renunciar às coisas que a gente tem. Como eu estava falando, eu tenho renunciado de acordar 7 horas da manhã. Eu tenho acordado 3 horas da manhã alguns dias, outros dias 4 horas da manhã. Então eu estou fazendo essa renúncia para eu alcançar o meu propósito, um propósito que eu tenho. E eu estou renunciando de dormir até tarde, de ficar vendo televisão e tudo, porque eu tenho que acordar cedo. Então, assim, para a gente alcançar um propósito que a gente tem na nossa vida, a gente tem que fazer renúncias. E tem que focar, né? Focar aonde a gente quer chegar. E eu sei que esse ano a gente está com foco e com propósito, e tem muito isso a ver. Eu achei super interessante. Eu peguei o que o pastor falou do outro pastor e coloquei nisso.
E esse ano está sendo um ano de sangue, lágrima e gordura, né? Não é isso? Suor e gordura. Não. Sangue, suor, lágrima e gordura. Mas não num sentido assim, triste, que eu tô, ai meu Deus, num sentido bom, que eu tô fazendo isso tudo porque eu tenho um propósito, eu quero chegar em algum lugar. E é isso. Bom, então tá bom, pessoal, um beijo bem grande, fica com Deus. Eu fiz umas filmagens de manhã hoje lá, chegando na igreja, tudo, eu vou colocar depois. Fique com Deus, um beijo no coração, tamo junto nessa, até o depois do fim, não é isso? E já aconteceu. Tchau! Bom dia, pessoal, eu sou Eliana, hoje é dia 28 de janeiro, domingo, eu vim aqui na igreja que eu frequentava aqui no Quebec, vim visitar hoje, porque o pastor está indo embora, está voltando para o Brasil. Olá pessoal, no outro vídeo eu falei que é dia 28 de janeiro, domingo, mas não, é dia 29 de janeiro, domingo. Eu já estou aqui na igreja, o pessoal está ensaiando, daqui a pouco começa o culto de despedida dos pastores da LPN. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau.